Vou passar, então, agora para a minha fala, gente. Muito bom dia aos guerreiros, já estão em pé agora, com sede de aprendizado, não é? E vou passar nessa primeira palestra do dia aqui do nosso simpósio do personal empreendedor, conversar um pouco com vocês sobre a epidemiologia. Então, vamos conversar sobre essa área do conhecimento e como que está sendo o enfrentamento da pandemia do Covid-19. Vou trazer alguns números para vocês, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, conceituando a epidemiologia, essa área do conhecimento, então, passou por várias definições ao longo do tempo, mas pegando só a palavra, epi significa sobre, demos população, logos estudo. Então, é a área de conhecimento que estuda a população. Com o tempo, ela foi ganhando, não é, forma e estuda a frequência, distribuição e determinantes de eventos relacionados à saúde e doença na população, em geral, no mundo todo, e também, a partir desse estudo de controle e avaliação, tenta traçar alguns caminhos para controlar problemas, não é? Como, por exemplo, obviamente, a Covid-19, que podem acontecer. Mas também existem diversos tipos de estudos sobre isso. Por exemplo, saber a porcentagem de pessoas obesas, inativas, hipertensas dentro da nossa população, saber que existe um caminho aí, aparentemente, de tendência, não é? Quem sabe a porcentagem de pessoas inativas, né, entre a nossa população conta mais com a categoria de mulheres, pessoas mais velhas, pessoas mais pobres, e aí então consegue determinar algumas coisas também para trabalhar. Será que o ambiente propicia atividade física? Será que tem um apoio social, político? Será que tem uma motivação intrínseca, extrínseca? E aí vai surgindo, então, o estudo da epidemiologia. Então, eu vou passar por aspectos históricos, mas bem brevemente, não é para voltar a dormir, é só para contextualizar mesmo, que o estudo da epidemiologia, então, começa desde antes de Cristo, com o pai da medicina, não poderia ser diferente, com esse início do estudo sobre o que está acontecendo na população, a importância do meio ambiente, como que as pessoas estão ficando doentes, o que leva as pessoas a ficarem doentes ao longo da vida. Então, juntando Hipócrates e John Ground como pai da demografia, também começamos ali a verificar. Beleza, tenho situações de saúde e doença na população, como podemos intervir, e quais as probabilidades disso acontecer, de risco de vida e de morte ali na população, que aí é o início também das estatísticas vitais que temos até hoje, tá? Se entrarem no site, por exemplo, do Ministério da Saúde, vai ter uma abinha estatísticas vitais. Quais são os maiores fatores aí de mortalidade da população? Depois, desenvolvendo e já começando a crescer dentro da epidemiologia, começamos a ver a importância de descobrir o porquê que as pessoas estão morrendo, não é, de maneira clínica, e também descrever o porquê. E aí, juntando a epidemiologia descritiva também. Vou, além da medicina, estudar as doenças subjetivamente, individualmente, o que está acontecendo, vamos expandir para um grupo de pessoas, população, e não somente subjetivamente, mas tentar quantificar já no método numérico. E aí, então, passando por o que acontece, não é, com as pessoas ao longo do tempo, qual que é a densidade, a incidência, o surgimento de novos casos, novas doenças naquela população e a sua padronização. Então, a epidemiologia foi crescendo nesse sentido, juntando medicina e outras profissões. E um exemplo primário aqui, não é, que eu posso trazer para vocês sobre esse estudo entre doenças e
e população, é o estudo aqui do John Snow falando sobre os casos de cólera lá em Londres, em 1854. Então, ele conseguiu mapear esse surgimento de novos casos e introduziu, então, o conceito epidemiológico de população em risco, como que está acontecendo a doença dentro de uma determinada área, ok? Então, a epidemiologia antiga passa pela importância da medicina e da enfermagem, claro, mas atualmente já ganha novas contribuições, novas áreas do conhecimento, e a educação física está ali contida, com certeza, e a estatística também. Então, a epidemiologia é multicêntrico, não é? Tem vários aspectos a serem considerados, e a educação física é um ponto aqui importante nesse momento. E eu vou passar por alguns conceitos iniciais para vocês, até chegar nos números da pandemia atualmente. A epidemiologia vai lidar com o estudo de surtos, então, aquele aumento de casos repentinos em uma determinada localidade geográfica, passar pela epidemia, que é o aumento do número de casos dessa doença, acima do esperado. A endemia é um certo número de casos controlados em uma região, e o que temos hoje é a pandemia, que compreende o número de casos da doença acima do esperado e que está em escala mundial, ok? Então, vai depender sempre do período de tempo das infecções, do surgimento de novos casos, no número de pessoas acometidas e da área geográfica de abrangência, a pandemia, a maior área aí. E vai surgir na epidemiologia um gráfico parecido com isso, em que temos a média, não é, dos casos da doença, e fica aqui em um intervalo seguro, não é, entre o mínimo e o máximo de casos que podem acontecer. Vai ser considerado uma epidemia quando tiver um surgimento muito abrupto de casos não esperados da doença, e esperamos que a saúde pública haja para baixar esse caso e ter o fim, então, da epidemia, ok? E é basicamente o que falamos no início dessa pandemia muito sobre a importância de termos aí o afastamento, não é? O distanciamento social, o isolamento social, as nossas medidas não farmacológicas para evitar uma transmissão do coronavírus fora do controle, sobrecarregar o nosso sistema de saúde e então termos muitos casos de mortes além do que o nosso sistema de saúde poderia evitar, ok? Então, esse distanciamento, essas medidas não farmacológicas, e agora, ainda bem, com as vacinas, o que nós esperamos e está acontecendo, começando a acontecer aqui no Brasil, esse espaçamento da disseminação do vírus, e aí a nossa capacidade do Sistema Único de Saúde consegue, então, suprir, não é? E atender todas as pessoas que são acometidas pelo vírus. Então, essa é a o principal foco aqui, o principal objetivo desse distanciamento e de todas as medidas aí para evitar a disseminação do coronavírus. Pela primeira vez aí, depois de muito tempo, as nossas UTIs estão abaixo de 80%, não é, da capacidade em todo o Brasil. Então, aparentemente, vamos vencendo aos pouquinhos, ok? Continuando nos conceitos dos indicadores epidemiológicos, vocês podem ver muitas palavrinhas diferentes que fazem aqui o vocabulário da epidemiologia. Por exemplo, a distribuição seria a quantidade de casos aí distribuídos no nosso país, por exemplo, e se quiser expandir no mundo, tudo que está aparecendo na mídia, nos jornais, por exemplo, ali que coloca um mapa do Brasil, o que está acontecendo em cada estado, isso é nos mostrado a distribuição de como a doença está acontecendo em todo o território nacional.
Surgimento de novos casos também aparece muitíssimo nos jornais, não é? Então, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso também. Quanto que está aí os novos casos por dia, na média da última semana. A morbidade seria o conjunto de causas capazes de produzir uma doença. A mortalidade também é o que mais está sendo falado, né? A quantidade de números de pessoas aí que veio a morrer por conta da infecção do coronavírus. A letalidade seria, então, a proporção de pessoas que morreram e que tem, não é, do total de doenças aí que possui a população. Então, eu tenho o total de pessoas com a infecção do coronavírus e quantas dessas morreram. Aqui eu só vou chamar um detalhe importante, não é, de brincadeira com os conceitos da epidemiologia. É melhor considerar sempre o conceito de mortalidade, que leva em consideração a população como um todo, do que o de letalidade, que está ali intimamente relacionada com o número de testes. Então, para eu saber a letalidade, eu teria que testar muito mais aqui no Brasil. Então, cuidado com esse conceito de letalidade. Prefiro um pouco mais o conceito de mortalidade para saber o que está acontecendo de fato com essa doença. Podem chamar também de desfecho, o desfecho atualmente seria o coronavírus, a exposição. Como que acontece, né? Os fatores ali independentes. Eu aglomerei, por exemplo, é um fator de exposição. Isso tudo, a vigilância epidemiológica entra em ação, né? Considerando todos esses conceitos para, então, tomar medidas contra o coronavírus, por exemplo. E as aplicações da epidemiologia, basicamente, seria ela contar, classificar, avaliar, monitorar, comparar e intervir. Então, é um trabalho completo de estudo sobre o que está acontecendo na população dentro, agora, do exemplo da pandemia do coronavírus. Então, eu tenho que diagnosticar, monitorar toda a população, dar medidas válidas, não é, para determinar o diagnóstico, exames sanguíneos, exames rápidos, quais são os determinantes, aglomeração, como que esse vírus se espalha, como que eu consigo avaliar isso, e o propósito final vai ser sempre orientar medidas de controle da doença para impedir a ocorrência de novos casos, ok? E entrando agora um pouco mais nos números da epidemiologia, do Covid-19, eu trago aqui para vocês de curiosidade que esse não é o primeiro coronavírus dentro aqui que nos pode infectar, não é? Então, são 7 coronavírus aí nessa família que pode acarretar a infecção nos humanos. E essa também é a 6ª vez na história em que temos uma emergência pública de medida internacional. Então, se lembram, puxar um pouquinho pela memória, não faz tanto tempo assim, tivemos a pandemia do H1N1, do poliovírus, da ebola, do zika vírus. Então, olha, da epidemiologia moderna, está cada vez mais ficando perigoso, não é? Essas epidemias de potencial mundial. Então, temos aí que aprender com tudo isso que está acontecendo para evitar complicações futuras. Trouxe alguns gráficos de medida de comparação, e eu vou fazer uma comparação de surgimento de novos casos, então a incidência do coronavírus na população. Esse primeiro gráfico é de 2020, ok? Então, lá em março de 2020, olha só, surgimento de novos casos, 2.611. Quero que pensem agora nesses próximos slides e começam a refletir. A que momento, em 2021, um surgimento de novos casos, de quase 40 mil novos casos por dia, começou a ficar tão tranquilo no nosso dia a dia, ok? Após que em março do ano passado estava todo mundo desesperado,
em casa, no maior tempo possível, não é? E agora, com 40 mil casos por dia, parece que está tudo voltando à normalidade muito rápido, ok? Então, reflitam aí sobre essas comparações do início e de atualmente. E aqui, só vou chamar a atenção para algumas coisas que vocês podem ver na mídia também, sobre os gráficos. Então, esse foi o gráfico que eu acabei de mostrar para vocês sobre o surgimento de novos casos durante o período todo da pandemia aqui no Brasil, desde 20 de março do ano passado até 2 de agosto, ok? Então, tomem cuidado com as unidades de medidas, que muita gente brinca com isso na estatística, na epidemiologia. E eu vou chamar a atenção que esse é o mesmo gráfico, beleza? E o que eu mudei, a unidade de medida. Aqui é todo o período e aqui são os últimos 30 dias. E cuidado com essa ideia de estabilização, ok? Aqui as colunas menores são os finais de semana, que não relatam tanto, não é? E depois vai crescendo ao longo da semana. Então, cuidado com essa ideia de está estabilizado. Está estabilizado, beleza, nos últimos 30 dias, mas está estável em um patamar muito alto ainda, ok? Me atrevo a dizer que o Brasil ainda pegou uma suposta terceira onda, não sei se podemos chamar assim, já no meio da segunda, né? Nem terminou, já voltaram a crescer os novos casos. Agora temos no Brasil desculpa, gente, saiu, não sei o porquê, teve um slide a mais aqui, vou voltar. Cuidado, então, com essa interpretação dos dados, prestem atenção nas unidades de medida, nos tempos, e aqui sim a mortalidade. Um slide saiu do lugar. A mortalidade no coronavírus. Então, temos aqui, de novo, em 2020, lá no começo, estávamos assustados com 63 mortes, não é? Pelo avanço do coronavírus, aqui são os casos ainda, no patamar de 2.500. Em 2021, o que nós temos, não é? Até 12 de agosto, seria a mortalidade aqui de 1.148 pessoas, ok? Uma média aqui nos últimos 7 dias de mais de 800. Então, eu trouxe os gráficos para nós compararmos mesmo o que a gente pensa aí com vocês, o que sentiram lá no início disso tudo, com 63 mortes, e hoje em dia, como que está o sentimento com uma taxa de mortalidade acima de 1.000 pessoas por dia. Então, é para refletir mesmo sobre o nosso pensamento e sobre como a pandemia avançou tanto no nosso país. Em contrapartida, não é a luz lá no fim do túnel, o gráfico de vacinação. Então, temos já cerca de metade da população vacinada com a primeira dose e totalmente vacinada com a segunda dose ou a dose única, não é necessária em uma das vacinas, temos aqui quase um quarto da população. Então, temos aí um caminho a percorrer ainda para nos livrarmos, assim, vamos dizer, um pouco melhor dessa pandemia. Continuando, gente. Beleza, passei os dados do início e atual sobre a pandemia do coronavírus, mas vocês estão vendo também nas notícias que estão surgindo variantes, não é, do coronavírus. E o mais importante hoje, a gama, não é, aqui do Brasil, surgiu no Brasil, e tem uma conhecida como Delta, que está tomando conta atual, que pode ser aí a responsável por mais uma onda de infecção no mundo, ok? Então, eu vou fazer um paralelo agora com os números do Reino Unido para a gente fazer um estudo também comparativo. Olha, gente, o que aconteceu no Reino Unido com a quantidade de casos confirmados desde ali de fevereiro, final de fevereiro? Olha, estamos vacinando incrivelmente a população, a curva está descendo de maneira
satisfatória. Só que chega em um ponto em que começa a subir novamente no Reino Unido. Poxa, o que isso aconteceu em julho? Ok? E o que isso ensina para a gente? E é para a gente ficar de olho também nesses estudos epidemiológicos dos outros países. Não por acaso, não é? Coincidiu esse tempo de o surgimento de novos casos da sequência aí da variante Delta, ok? Então, a variante Delta parece ser muito mais contagiosa, ok? E vai contribuir, então, para o surgimento de novos casos de infecção pelo coronavírus. Então, temos que ficar de olho nisso, principalmente porque ela está chegando agora ao Brasil, beleza? Então, um comparativo importante para fazer com esse estudo também da nova variante mais contagiosa, que já foi passando ali pelo Reino Unido e começa a chegar no Brasil, é a quantidade de... a gente tem que fazer o paralelo com a quantidade de pessoas totalmente vacinadas contra o Covid-19, que no Reino Unido está muito acima do que no Brasil, em termos percentuais, novamente, tá? Então, podemos fazer essa comparação. E essa nova variante pode provocar um aumento expressivo na quantidade de novos casos, contudo, chamo a importância para a vacinação nesse momento, porque alinha aqui a curva das mortes, da mortalidade, então, não fez o mesmo desenho do surgimento de novos casos, ok? Então, a curva aqui de mortalidade no Reino Unido continuou, então, estável. Chama atenção o que significa isso para a população vacinada, ok? Então, no Reino Unido já tem pelo menos 70% da população com a primeira dose e 60% com a segunda dose. No Brasil, ainda então, relembrando os dados do Brasil, temos um caminho a percorrer e tentar passar pela variante Delta sem muitos casos de mortalidade na nossa população. Então, só queria fazer esse paralelo aqui do estudo da epidemiologia e deixar de consideração final para vocês. Em tudo que acontece na mídia, e aconteceu ao longo dessa pandemia, alguns empecilhos. Então, tomem conta dos seus familiares, tomem conta de vocês, façam aí o seu distanciamento social, vão vacinar no momento em que for possível, não é? Dentro da sua cidade e continuem, então, ter todo o cuidado possível, beleza? Porque agora estão surgindo novos estudos sobre, beleza, eu tenho muitas taxas de mortalidade, muito surgimento de novos casos. Isso é o que mais fala na mídia, não é? Mas, gente, também, em contrapartida, temos muitos indivíduos recuperados, beleza? E eu vou deixar essa reflexão final aqui sobre o que acontece com a população, o que está acontecendo com a população recuperada, que também é uma porcentagem muito grande, não é? Dos recuperados. Estão começando estudos sobre possíveis sequelas da Covid longa, então vai manifestar sequelas ao todo, no corpo humano em geral, e esse eu vou deixar como um potencial mercado de trabalho para a educação física, ok? Então, se mantenham ativos, minha gente, na melhor maneira possível, com o distanciamento que conseguirem. Mantenham as medidas não farmacológicas aqui para a prevenção ao coronavírus, se vacinem. E, então, vai ter um mercado de trabalho muito grande aqui para o personal empreendedor, no caso, de pessoas recuperadas e que precisarão de vocês para a intervenção profissional de vocês para a melhoria da qualidade de vida e da saúde dessas pessoas que foram acometidas pelo coronavírus. Seja grave, seja moderada, seja leve. Então, é um potencial muito grande de mercado de trabalho, ok? Então, é uma doença que ainda não terminou, precisamos
nos cuidar, ok? Sempre. Provavelmente vamos deixar de usar máscaras em algum momento, mas não agora, ok? Ainda vai demorar um tempo. E profissionais de educação física, da saúde, terão muito trabalho com o mercado de trabalho agora dos recuperados pelo coronavírus. E a continuação do simpósio, então, teremos bastante coisas a considerar na nossa atuação profissional e espero que aproveitem muitíssimo esse nosso dia sobre todas essas discussões do enfrentamento do Covid-19 e como podemos melhorar a nossa prática profissional. Deixo aqui os meus contatos, se quiserem, fiquem à vontade de entrar em contato, rede social, e-mail, ok? E desejo a todos, então, bom simpósio, minha gente.